Bom dia, pessoal. Voltando do recesso, a gente vai dar início, ao capítulo 16, que está na apostila 3 de vocês, que a gente vai começar a falar sobre o universo. Essa aula vai ser um pouco histórica, então assim não tem grandes mistérios em relação a ter dúvidas, porque a parte, vamos dizer assim, que tem a contextualização da história para poder explicar como que se chegou às descobertas do universo. Então, na verdade, a gente nem vai falar como o universo surgiu, a gente vai falar como que se deu os estudos para que isso acontecesse. Basicamente, começaram as dúvidas sobre as questões do céu, dos astros celestes, isso em tempos bem remotos, como, por exemplo, antes de Cristo. E aí a sociedade, na época, começou a querer estudar o universo, como que ele surgiu. E a finalidade de estudar isso é que você ajuda, a compreensão ajuda que as sociedades vão se desenvolvendo. Porque você compreendendo essas questões, você consegue ter os estudos de fenômenos naturais, dos fenômenos que possam ocorrer, você consegue entender um pouquinho das fases da Lua e você consegue agir melhor para questões da parte de agronomia, que é a parte de fecundação dos solos, enfim. Entendendo um pouquinho o universo, você consegue ter uma sociedade, vamos dizer assim, apta a se desenvolver, tanto basicamente economicamente e politicamente, porque você começa a entender melhor como que se dá os fenômenos da natureza. Então, é uma ciência bem antiga, que no início ela foi bem tímida. No início a gente tinha mais a ação da astrologia, que na verdade nem é ciência, para ajudar nas previsões. Só que a astrologia concentrou-se nas previsões de futuro e permanece até hoje. Por não ser ciência, ela não foi desenvolvida e a astronomia conseguiu ser desenvolvida. Então, falando um pouquinho da astronomia, que é o que ajuda no entendimento, a ciência que vai ajudar no entendimento sobre a origem do universo, de todos os corpos celestes. Ela vai estudar os corpos celestes, tanto propriedades e constituição física deles, como a origem e a evolução do universo. Então, ela vai ajudar nessas áreas, e isso vai ser importante para quê? Além da compreensão do universo como tal, ajuda na elaboração dos calendários que são antigos e que a gente usa até hoje, ajuda a prevenir os eventos naturais e a confecção de mapas celestes também, para poder estudos de posição de alguns astros, do Sol, por exemplo, em relação à Terra. Que aí você vai saber, tá vindo um asteroide que pode entrar em contato com a Terra, por exemplo. O histórico da astronomia, antes de Cristo, você já tinha registros chineses que já tinham um calendário bem de 365 dias. As civilizações seguintes, que aí você já tem o pessoal da Grécia, os filósofos, basicamente, e cientistas, entre aspas, que ainda não era tão desenvolvido, que já vem com calendários solares, lunares, que já estudaram movimentos do Sol, movimentos da Lua. Além disso, você tem na Grécia Antiga o berço da filosofia, que é onde surgiu a filosofia, que vários filósofos, e a ciência. Porque até então tudo era voltado para mitologias, trabalhava a parte de misticismo, esoterismo, então a figura dos mitos, para poder entender os fenômenos que ocorriam naquela época. Só que não eram comprovados porque a parte de misticismo, por não ser ciência, você não tem uma hipótese, não tem como testar. Aí a gente entra nas construções também. Basicamente, então, se a gente for pegar a astronomia na antiguidade, ou seja, antes de Cristo, que vai se concentrar, como eu falei, principalmente filósofos gregos, e a gente vai falar um pouquinho de cada nome. Então, antes de Cristo, como eu já havia citado, os chineses já sabiam a duração do ano e fizeram um calendário de 365 dias. Além disso, eles conseguiram anotar algumas coisas em relação aos astros. Depois disso, nas civilizações seguintes, os babilônios na Mesopotâmia, assírios e egípcios, também conseguiram
saber a duração do ano, conseguiram melhorar esse calendário, né? Fazer seus calendários próprios. E em outras partes do mundo, você já tinha conhecimentos astronômicos que foram comprovados pelos monumentos. Você tem o de Newgrange, construído em 3.200 anos antes de Cristo, e que você observa o solstício de inverno, o sol ilumina o corredor e a câmara central, no solstício de inverno. É quando a gente tem menos sol para iluminar, mas ele consegue pegar esse corredor. E a gente tem uma outra construção que mostra esses conhecimentos, que é Stonehenge, eu não sei falar isso, na Inglaterra, que foi em 3.000 anos antes, a 1.500 anos antes de Cristo. Não se tem a data certinha sobre isso. Então aqui os dois monumentos, o de Newgrange e Stonehenge, esse aqui de baixo, né? Então são os dois monumentos. Aí, se a gente for pegar os nomes, os astrônomos ou cientistas da Grécia Antiga, a gente vai ter Tales de Mileto, que esse período foi um período que a ciência foi se desenvolvendo. Você tem Tales de Mileto, nesse 624 anos antes de Cristo, que ele conseguiu trabalhar com astronomia e geometria no Egito, né, tendo seus fundamentos da geometria e astronomia. Ele viu que a Terra era um disco plano, por exemplo, numa água. Ele conseguiu visualizar a Terra com essa imagem. E aí você tem Pitágoras de Samos, que é 572, a gente já está chegando na época depois de Cristo, que propôs que a Terra possuía um formato esférico e começou a falar que tratou o universo, o céu, como cosmos, né? E além disso, viu que tanto a Terra como a Lua e os outros corpos celestes eram esféricos. Você tem o Finalos de Cretona, que eu não coloquei aí, que também já começou a estudar os movimentos da Terra. Tem o Eudoxo de Quinidos, que também já viu que a duração do ano tinha 365 dias e 6 horas. E aí a gente vai ter o Aristarco de Samos, né, que eu já falei. Eu não coloquei os outros dois anteriormente porque eles tiveram menos destaque para a questão da astronomia. Então, Aristarco de Estagira, ele viu que conseguiu explicar as fases da Lua e que aí começou a observar o eclipse e conseguiu argumentar que a Terra era esférica. E afirmou que o universo é esférico e finito, que a gente já sabe que não é finito, né? A gente já conhece, tem a ideia que ele é infinito hoje em dia. E o Aristarco de Samos propôs que a Terra se movia em volta do Sol, né? E ele meio que deu a ideia que o Copérnico confirmou 2.000 anos atrás. Então, eles, há vários anos atrás, conseguiu meio que antecipar, ter uma hipótese que a Terra se movia em volta do Sol, que é a teoria geocêntrica. A gente tem o Eratosthenes de Cirene, que calculou o diâmetro da Terra. Foi o primeiro que mediu o diâmetro da Terra. O Hiparco de Nicéia, que conseguiu construir um observatório na ilha de Rhodes para observar o céu e conseguiu catalogar mais ou menos 850 estrelas. Conseguiu determinar a duração do ano com uma margem de erro de 6 minutos. E aí você tem Ptolomeu, que construiu uma representação geométrica do sistema solar e viu geocêntrica, e esse modelo durou até o século XVI, quando se deu o início do Renascimento. E a gente vai falar um pouquinho de mitologias e sociedades.